Muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário. Vamos falar hoje sobre concordância nominal. Olha só. Aula 206, língua portuguesa, concordância nominal. Concordância dos nomes. Você sabe fazer a concordância dos nomes? Não. Vamos aprender agora. Olha só. Então temos aí, o que é uma concordância nominal? Olha só a regra geral da concordância nominal. Nada mais é do que o ajuste que fazemos aos demais termos da oração para que concordem. Olha só, em gênero, masculino e feminino, em número, plural e singular, com o substantivo. É tudo que existe ou imaginamos existir. Exemplo, nomes, né? Mesa, cadeira, nome de pessoas, substantivos próprios, não é isso? Muito bem, então tudo que existe ou imaginamos que exista, ok? São os substantivos, então ele vai ter que concordar número, vai ter que concordar em grau também, tá? Olha só, muito bem, número e também gênero, gênero gramatical, né? O gênero gramatical ele vai ter que indicar. Então, concordância nominal, eles concordam em gênero, como eu falei, em número e com o substantivo. Muito bem. Gênero masculino e feminino, número plural e singular. Então, temos que alterar, portanto, o artigo, olha só, o, a, né? Um exemplo só de artigo para você relembrar. E os adjetivos, que são os caracterizadores, né? Que caracterizam o substantivo. O numeral e o pronome. Muito bem. Vamos prosseguindo, então? Olha só. Então, qual é a característica? A concordância nominal ela vai restabelecer essa relação aí entre essas classes de palavras, que são os nomes, né? Então, qual? Artigo, adjetivo, numeral ao substantivo. Vamos prosseguindo? Olha só. O adjetivo ele pode concordar com todos os substantivos, se todos os substantivos pertencerem ao mesmo gênero. O adjetivo ficará no plural, nesse mesmo gênero. Se os substantivos pertencerem a gêneros diferentes, o adjetivo ficará no masculino. Olha o exemplo aqui que nós temos para você. Olha só, observe aí a concordância. O critério, a responsabilidade e a maturidade suficientes, olha só aí como o número está concordando, não é isso? Note que há 3 substantivos, aqui olha, critério, responsabilidade e maturidade. Então há 3 substantivos, critério, responsabilidade e maturidade, antes dos adjetivos, no caso aqui do adjetivo suficientes. Muito bem, prosseguindo, olha só. Poderia ocorrer na mesma construção uma outra concordância, em que o adjetivo suficiente concordaria com o substantivo mais próximo, maturidade. Olha só aqui. O suficiente, critério, responsabilidade e maturidade. Muito bem, notem aí que ele há aqui a concordância com critério. O critério, olha aqui, o critério suficiente. Notem que aqui ele está concordando, aqui o número está no singular? Singular também, muito bem. Gênero masculino. O critério é gênero masculino. Então notem aí que há essa situação de concordância. Prosseguindo. O necessário critério, responsabilidade e maturidade. Quando um adjetivo se refere a mais de um substantivo, está colocado depois de 2 ou mais substantivos, haverá 2 opções. Então, o necessário critério aí é uma das situações que nós falamos. Muito bem. O adjetivo anteposto ao substantivo, ou seja, antes do substantivo, quando o adjetivo, o caracterizador, ele vem antes do substantivo, o adjetivo concorda em gênero, masculino e feminino, número, plural e singular, com o substantivo mais próximo ou com um conjunto de substantivos aos quais se refere. Olha só o exemplo que nós temos aqui para você. Encontramos caídas as roupas e os prendedores. Gênero feminino, caídas, né? Muito bem, por quê? Porque são as roupas. Caídas, olha só o número, né? Então ele vai concordar em número, vai concordar em gênero também. Encontramos caídas as roupas e os prendedores. Muito bem. Prosseguindo.
encontramos caída. Olha só aqui o número, concordando, né? Singular, singular. Muito bem. Muito bem. Caída, gênero feminino. Roupa, gênero feminino. Você chama a roupa, não é isso? Então, encontramos caída, a roupa e os prendedores. Muito bem. Prosseguindo, olha só. Se o adjetivo tiver anteposto aos nomes, ou seja, antes dos nomes, o caracterizador estiver antes do substantivo, por exemplo, os nomes próprios ou nome próprio de pessoas ou título deverá ir para o plural. Então, se o adjetivo estiver antes dos nomes próprios de pessoas ou títulos, deverá ir para o plural. Olha o exemplo aqui que nós temos. Muito nos ensinaram os grandes. Olha o adjetivo, caracterizador. Ele está caracterizando quem? O Machado e o José de Alencar. Os grandes Machado de Assis e José de Alencar. Então temos aí um adjetivo caracterizando Machado de Assis e José de Alencar. Os grandes. Muito bem. Prosseguindo. Os contentes Pedro e Álvaro foram campeões dos torneios. Então temos aqui também, olha só, caracterizador, o adjetivo caracterizando aqui os nomes aqui próprios, né, os substantivos próprios aqui, Pedro e Álvaro. Os contentes Pedro e Álvaro foram os campeões do torneio. Prosseguindo, o adjetivo caracterizando pronomes pessoais, olha só, pronomes pessoais. O adjetivo concorda em gênero e número com o pronome a que se refere. Olha só o exemplo que nós temos aqui para você. Ela ficou animada. Né? Olha só, ela ficou animada. Então temos o pronome pessoal feminino aí, não é isso? Exatamente. No singular. No singular também. Então notem aí que a concordância ela vai seguir essa linha. Prosseguindo. Ele ficou animado. Singular, gênero masculino. Ele ficou animado. Muito bem. Prosseguindo. O adjetivo caracterizando pronomes pessoais. Olha só. Elas ficaram animadas. Olha só. Número plural. Plural. Elas ficaram animadas. Muito bem. Prosseguindo. Eles ficaram animados. Masculino, plural. Animados. Muito bem. Eles ficaram animados. Concordância nominal, alguns casos especiais. Olha só, casos particulares. Com a expressão é proibido, é necessário e é bom e outras semelhantes, são invariáveis, ou seja, não muda, não muda, não muda. Vai ser sempre assim, é proibido, é necessário e é bom, quando o seu sujeito não for precedido de artigo. Se tiver artigo, aí muda, aí muda. A entrada é proibida. A entrada é proibida. Olha só como tem um artigo, né? A entrada é proibida. A entrada é proibida. Mas se não tiver esse a entrada é proibida. Se tiver entrada é proibido. É proibido entrada. É proibido. Mas se tiver o artigo, aí muda, ok? Determinante, artigo, numeral e tudo mais. Muito bem, olha só o exemplo que nós temos aí para você. Temos aqui o exemplo, olha só. No caso Robinson Crusoe, desistir é proibido. Desistir é proibido. Muito bem, muito bem. Notem aí que não temos nenhum artigo aí indicando mudança. Muito bem, vamos prosseguindo. É bom sair em busca de comida. É bom sair em busca de comida. Invariável, não muda, tá? Muito bem. É necessário uma boa disposição para percorrer a ilha. Então, não vai mudar. Invariável. Sempre assim. Agora, se houver um artigo, aí é outra situação. Tá bom? Vamos lá? Prosseguindo? Olha só uma notinha que nós temos aí para você. Se houver o artigo, como eu falei, a expressão deixa de ser invariável e concorda com o núcleo do sujeito. Muito bem. Prosseguindo. É necessária uma boa. Olha só aqui, ó. Uma. Aí vai, aí muda. Aí muda. Se tivesse um artigo, numeral, indicando, nesse caso é um artigo, né, indicando aí essa mudança. É necessária uma. É necessária uma. Aí muda. Muito bem. Se não tivesse esse artigo aqui, olha só, se não tivesse artigo, se não tivesse o artigo,
seria assim, é necessário boa disposição, porque não teria isso aqui. É necessário boa disposição. Mas no caso tem o artigo, aí sim muda. Aí muda a mudança. É necessária uma boa disposição para percorrer a ilha. Muito bem. Ficou claro aí? Claríssimo, né? Muito bem. Prosseguindo. Olha só, palavras anexo, incluso, só, no caso sozinho, obrigado, mesmo e próprio, concordam com o nome a que se referem. Alguns exemplos aqui para você. Olha só. Falando aqui sobre anexo, incluso, obrigado, mesmo e próprio. Olha só. A população, tá aí o substantivo população, né? A população mesma, a população, olha aí, feminino, gênero gramatical feminino. A população mesma da ilha se apresentou a Robinson Crusoe. Os nativos da ilha chegaram sóis. Muito bem, chegaram sóis. Os nativos chegaram sóis. Muito bem. Prosseguindo. Olha só. Os próprios náufragos saíram em busca de comida. Os próprios náufragos saíram em busca de comida. Muito bem. Vamos falar agora sobre expressões anexo e anexas. Olha só. Muito bem, olha só então. Então vamos falar aqui a respeito das palavras anexos e anexas. Muito bem. Importante que você saiba essas características. Além do é proibido, que nós falamos aqui a respeito, é proibido, se não vier ali com o artigo, ele é invariável. Se não tiver o artigo, né? Se vier o artigo, aí vai mudar. Tá? É proibida, no caso, o artigo A, ou o artigo 1, por exemplo. Ok? Muito bem. Então vamos falar sobre anexo. Olha só. Então temos aqui características das expressões anexo, anexas. Olha só. Trouxe anexas, cópias, as cópias anexas. Muito bem. Olha aí, notaram? Trouxe anexas as cópias dos documentos. Muito bem. Muito bem. Professor, como seria então caracterizando a palavra anexo? Olha só, se eu dissesse assim, ó, segue anexo o recibo, segue anexo o recibo, porque ele vai estar concordando com a palavra recibo. Segue anexas as cópias, segue anexos os recibos. Os recibos, muito bem. Notaram aí essa característica? Quando precedido da preposição em, ela fica invariável. Olha só, quando ela vem com a preposição em. Muito bem. Prosseguindo. É isso. Então ficou clara essa característica aqui do anexas. Anexas as cópias. Anexas as cópias. Anexos os recibos. Anexos os recibos. Anexas as cópias. Muito bem. Anexa a cópia. Anexo o recibo. Muito bem. Então, utilizando aí essas palavras, o é proibido, que nós falamos aqui também, você aprendeu aqui como se dá essa característica do é proibido, se ele vier caracterizado ali com um artigo, aí vai mudar, né? É proibido, é proibida a entrada, é proibida a entrada. Se não vier com esse A, aí ele vai ficar invariável. É proibido entrada de menores, é proibido entrada de menores. Se vier com o artigo, é proibida a entrada. É proibida a entrada. Aí ele vai mudar, ok? Então, ficar atento aí para essa característica do artigo nessa palavra é proibida, anexo com palavras masculinas, com os artigos que vão acompanhar ali, anexo às fichas, anexa a ficha, anexo o recibo, anexos os recibos. Muito bem. Ficou claro, então? Relembrando aí um pouco aí da concordância nominal. Vamos para a nossa dinâmica? Vamos praticar? Vamos lá.
Muito bem, olha só, complete as frases seguintes com a forma apropriada do termo entre parênteses. Muito bem. Temos mais questões? Somente a questão 1? Somente a questão 1. Temos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Então, responda. Daqui a pouquinho nós voltaremos e participe pelo chat.
Muito bem, retornando aí para a nossa interatividade, vamos responder as questões? Vamos responder as questões? Olha só. Então temos a primeira questão que diz assim, ó. Em certas situações é necessário... Olha só, nota que nós não temos nenhum artigo aqui, né, indicando, então ele é invariável aqui. Ó, não temos nenhum artigo. É necessário, em certas situações, é necessário... Muito bem, paciência, ok. Notem que aqui, ao contrário, olha, temos um artigo, A paciência é necessária nessa situação. Muito bem, resposta, esta é a resposta da letra A e da letra B. Vamos à letra C e à letra D? Olha só. Não é, olha só aqui, não é permitido entrada. Notem que nós não temos aqui o artigo, né? Não é permitida a entrada, no caso aí está a forma correta, é proibido entrada de pessoas neste ambiente. Muito bem. Olhem aqui o outro exemplo, olha outro exemplo aqui, ó. Temos um artigo, aí sim muda. É proibida a entrada de estranhos. Muito bem. Nas questões A e C, as palavras necessário e permitido são palavras invariáveis, pois o sujeito não está precedido de artigo, o que ocorre nas questões B e D, que são precedidas pelo artigo A. Muito bem, muito bem, muito bem. É isso e é isso. Agradeço a participação de vocês e espero nos encontraremos sim numa próxima oportunidade. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.